Você já parou para pensar que os unicórnios dos contos de fada eram reais? Mas não tô falando daquele pônei brilhante com arco-íris no rabo. Tô falando de uma criatura de 4 toneladas com um chifre enorme no meio da testa, mais peluda que um urso e com cara de quem bate e não quer nem saber de pedir desculpa. Pois é, e isso é só o começo. Hoje a gente vai enterrar de vez aquela ideia de que mito é tudo mentira. Porque algumas das histórias mais absurdas que você já ouviu eram fatos históricos mal interpretados. Se prepare, porque você nunca mais vai olhar para um conto de fadas do mesmo jeito. Começando pelo óbvio, unicórnios. Quando você pensa em unicórnio, vem aquela imagem na cabeça. Um cavalo branco elegante, crina colorida, cascos brilhantes, fazendo arco-íris enquanto trota por nuvens cor-de-rosa. Agora, esquece tudo isso. O unicórnio real atendia por um nome muito menos poético, Elasmotherium sibiricum. Basicamente, um rinoceronte peludo do tamanho de um caminhão com um chifre único de 1,5 metro no meio da testa. Pesava até 4 toneladas. Andava pelas estepes da Eurásia parecendo um trator da pré-história. Por séculos, os relatos dessa criatura foram tratados como fantasia. Viajantes bêbados vendo coisas. Só que aí os paleontólogos começaram a cavar. E adivinha? Encontraram os fósseis, inclusive no Cazaquistão, onde a criatura pode ter sobrevivido até bem depois do que imaginávamos. Então, sim, unicórnios foram reais. Eles só não eram nada, absolutamente nada do que você esperava. A menos que você queira uma camiseta escrito "Sobrevivi a um encontro com um ariete peludo de 4 toneladas". Agora imagina o seguinte: uma mulher tão bela quanto mortal, mas não no sentido figurado, no sentido mais literal possível. Na Índia antiga, existia uma lenda sobre as Vishakanias, donzelas envenenadas. A história dizia que certas meninas eram criadas desde o nascimento com uma dieta à base de venenos e toxinas. Elas desenvolviam imunidade completa, mas o corpo delas virava uma arma. Um beijo podia matar, um abraço podia ser fatal. Qualquer contato íntimo podia ser a última coisa que você experimentaria na vida. Parece roteiro de filme de espionagem com pitadas de terror, né? Pois os historiadores também achavam, até encontrarem registros oficiais do Império Maurya confirmando que sim, isso era real e era um método de assassinato política absurdamente eficaz. A versão definitiva de "olha, mas não toca". E também a prova de que relacionamento tóxico pode ser interpretada de formas bem mais literais do que a gente imagina. Sobe no barco porque agora a gente vai para o mar. Marinheiros antigos juravam de pés juntos que existia uma criatura capaz de agarrar um navio inteiro com tentáculos colossais e arrastar tudo para o fundo do oceano. Chamavam de Kraken. Por muito tempo, a ciência tratou isso como besteira de marinheiro bêbado, mito, fantasia. Só que em 1857, um naturalista dinamarquês chamado Japetus Stenstrup resolveu investigar uns bicos gigantes que tinham aparecido numa praia e descobriu que os marinheiros não estavam bêbados, eles estavam subestimados. O Kraken real existe, só não é um monstro do tamanho de uma ilha, é a lula gigante, ou se você preferir, lula colossal. Mais de 12 metros de comprimento, olhos do tamanho de pratos de jantar, tentáculos com garras giratórias. Sim, garras em cada ventosa. Agora volta no tempo, século 17. Você está no condés de um navio de madeira, escuridão total. De repente, uma coisa emerge do mar com olhos enormes e tentáculos cobertos de ganchos. Você não ia contar história também? E provavelmente trocaria de calças e de profissão. Se você acha que marcar uma consulta médica hoje é estressante, senta aqui. Imagina precisar de uma cirurgia cerebral, só que você vive na idade da pedra. Não tem anestesia, não tem bisturi, não tem nem ideia do que é um hospital. O que você tem? Ferramentas de pedra lascada. E alguém com coragem o suficiente para furar o seu crânio. Pois é, o procedimento chamava trepanação. E não era algo raro ou pós-morte. Arqueólogos encontraram dezenas de crânios pré-históricos com buracos perfeitos e sinais claros de cicatrização. Gente que sobreviveu por anos. A pergunta que não quer calar é por que eles faziam isso. Teorias vão de tratar traumatismo craniano e epilepsia até libertação de espíritos malignos.
Qualquer fosse o motivo, o fato é que nossos ancestrais estavam fazendo neurocirurgia com ferramentas de pedra e as pessoas estavam vivendo para contar história. Se hoje a gente reclama de dor de cabeça depois de um dia estressante, imagina acordar de uma cirurgia no crânio feita com uma pedra na mão de um cara que aprendeu o ofício vendo o pai fazer. E para fechar esse primeiro bloco, vamos ao Coliseu. Quando você pensa em gladiador, a imagem é clássica. Um cara bombado, capacete, espada, sandália, cara de poucos amigos. Aquele masculino em estado bruto. Agora, imagina esse mesmo cenário, mas com uma mulher no centro da arena. Espada na cabeça, capacete na cabeça, multidão urrando, sangue de verdade. Parece ficção, pois prepare-se. Em 2000, arqueólogos descobriram uma sepultura em Londres. Dentro, o corpo de uma mulher, enterrada com todas as honras de uma gladiadora. Cerâmicas mostrando cenas de combate feminino, inscrições romanas descrevendo mulheres lutando com espadas, escudos e armaduras completas. Elas existiram. As gladiatrices eram treinadas, preparadas e entravam na arena para lutar de verdade, umas contra as outras, contra feras, sob o olhar de 50 mil pessoas enlouquecidas. O Coliseu não era um clube do Bolinha. As mulheres também estavam lá, e não era para servir drinks. 5 histórias. 5 mitos que eram reais. E isso foi só o começo. No próximo vídeo tem mais. Uma cidade inteira que simplesmente afundou. Um exército romano que acabou na China. E um computador de 2000 anos atrás. Se você quer saber qual desses mitos é o próximo a cair, já sabe. Segue a gente. Ativa o sininho. Porque história não é só o que está no livro. É o que estão tentando esconder. E a gente vai atrás. Até a próxima.